da nossa fé na palavra do Senhor. Em um mundo, meus irmãos, onde as pessoas fazem chacota da palavra de Deus, em um contexto onde as pessoas desprezam a palavra do Senhor, rejeitam totalmente a palavra do Senhor e acusam aqueles que creem nessa palavra de serem ultrapassados, fundamentalistas, serem pessoas indignas, a igreja do Senhor continua a declarar a sua fé e afirmar para o mundo que nós cremos sim na palavra de Deus. Nós cremos sim em algo que na perspectiva humana é absurdo. Nós cremos no Senhor Deus Todo-Poderoso, revelado nessa palavra, um único Deus, um único Senhor, revelado nas páginas das Escrituras Sagradas. Esse Senhor que revelou a nós a sua criação, o seu poder, a sua vontade, a sua glória, a sua graça, o seu amor. Nós cremos no Senhor. Nós também cremos no Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Nós cremos que Jesus Cristo, Ele não é meramente um como nós. Ele não é meramente um assim como nós somos. Ele é homem como nós, mas ao mesmo tempo Ele é Deus. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos revelar a verdade de Deus, a verdade do Senhor, que é eterna, imutável e absoluta. Nós cremos em tudo aquilo que o mundo não crê. Por quê, irmãos? Porque o Senhor, mediante a revelação do Espírito Santo do Senhor, nos fez crer nessa palavra, tirou as escamas dos nossos olhos, e agora aqueles que eram cegos, agora eles podem ver. Podemos ver a Cristo, podemos ver a verdade de Deus, podemos contemplar aquilo que é espiritual e é eterno. Meus irmãos, celebrar a ceia do Senhor é celebrar algo que para o mundo também é incompreensível. Como pode um povo, no ano de 2025, se submeter à ordem de alguém que foi proferida há quase 2000 anos? Pois bem, é exatamente isso que a igreja faz. A igreja reconhece o senhorio de Jesus Cristo. Para nós Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dono da vida, doador da vida. Ele é aquele que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Esse é o Senhor que nós cremos e por isso observamos, obedecemos a sua ordem. Esse mesmo Senhor, revelado nessa palavra, conforme a instrução do apóstolo Paulo, a revelação que ele recebeu do Senhor, e ele traz para nós, ele enviou essa mensagem para a igreja que estava em Corinto, para que os irmãos pudessem participar da mesa do Senhor, celebrar a ceia do Senhor de maneira digna. A palavra vai trazer essas verdades para nós, e ele vai dizer que aquilo que ele recebeu do Senhor é o que também ele estava entregando. Meus irmãos, aqui há o reconhecimento do servo do Senhor, do apóstolo Paulo, do senhorio de Jesus, da soberania de Jesus, porque ele não está inventando nada, ele está entregando à igreja do Senhor aquilo que ele recebeu da parte de Deus. E o que foi que ele recebeu? O Senhor revelou a ele que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças e partiu,
e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Quando a igreja celebra a ceia do Senhor, a igreja está rememorando o sacrifício do Salvador, está olhando para trás e está afirmando que crê no sacrifício do Senhor. Nós, quando participamos da mesa do Senhor, nós estamos afirmando, meus irmãos, eu creio, nós cremos na suficiência, na eficácia, no poder do sacrifício do Cordeiro de Deus, sacrifício único e perfeito, realizado uma única vez, com um poder retrospectivo, mas também prospectivo. O sacrifício do Senhor, ele foi tão poderoso, que ele salvou todos aqueles que creram na promessa de Deus, e que viveram antes de Jesus, e que continua a salvar todos aqueles que creem no sacrifício do Cordeiro Santo, desde Jesus até hoje, até a volta dele. Esse é o sacrifício poderoso do nosso Salvador. E a palavra diz no versículo 24: tendo dado graças, o partiu e diz: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Meus irmãos, nós não cremos na transubstanciação. É importante frisar isso todas as vezes, para que fique claro para todo o povo de Deus o que nós cremos e por que nós cremos do jeito que nós cremos. Por que nós não cremos na doutrina da transubstanciação? Em primeiro lugar, porque ela não é bíblica. Ela não tem o seu fundamento nas Escrituras Sagradas. Foi estabelecida essa doutrina no Concílio de Latrão, por volta do século XII. E quando nós olhamos para o texto sagrado, nós percebemos claramente, pela interpretação lógica clara da palavra do Senhor, que Jesus estava literalmente com o pão em suas mãos. E ele usa uma linguagem simbólica, figurativa, afirmando que aquele pão representava o seu corpo, que seria literalmente pendurado na cruz, que seria esmagado pelos nossos pecados. De maneira, meus amados, que nós não cremos na doutrina da transubstanciação. Nós também não cremos na doutrina da consubstanciação, uma doutrina luterana que afirma que o pão e o cálice não vão se transformar no corpo e no sangue do Senhor, mas o corpo e o sangue estariam com os elementos. Nós também não cremos assim, porque claramente o texto mostra que Jesus está falando de uma forma simbólica, figurativa. Como é que nós cremos? Nós cremos que o pão, ele simboliza o corpo do Senhor. Nós cremos que o suco de uva simboliza o sangue do Senhor. Nós cremos que nessa celebração nós devemos ter muita reverência diante da mesa do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que é necessário que o homem examine a si mesmo para que poder comer do pão e beber do cálice. Ele vai dizer que aquele que come e bebe sem discernir esse momento espiritual, come e bebe juízo ou condenação para si. Porque apesar, irmãos, de não cremos na transubstanciação, na consubstanciação, nós cremos que Cristo está presente no meio da igreja, que esse momento é espiritual e que os símbolos espirituais, o pão e o suco, esse momento, tudo deve ser praticado com muita reverência, temor e tremor diante do Senhor.
é importante destacar que nós apenas podemos manusear aquilo que é simbólico, aquilo que é figurativo, aquilo que é a essência, aquilo que é a substância, aquilo que de fato é espiritual. Quem pode lidar com isso é somente Deus, o Todo-Poderoso. Louvado seja o seu santo nome. E aí a palavra diz, irmãos, no versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Trazendo, meus amados, uma perspectiva da ceia do Senhor, que é a perspectiva escatológica da parousia do Senhor. Todas as vezes que um crente celebra, participa da ceia do Senhor, ele também está declarando que crê no retorno do seu Salvador, que crê que brevemente o Senhor voltará para buscar o seu povo, a sua igreja, para transformar toda essa realidade, e Ele virá com poder e muita glória sobre as nuvens do céu, acompanhado dos seus anjos poderosos, que vão, meus irmãos, mudar toda essa realidade presente, e vai inaugurar um novo tempo, um tempo eterno de paz, de harmonia, para a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. E nós que hoje participamos da ceia do Senhor, participamos da mesa do Senhor, temos a bendita esperança de que um dia estaremos lá com Ele, participando de um banquete maior, participando de toda a essência espiritual, sendo participante de toda a plenitude da revelação de Deus, lá naquele grande e glorioso dia. Isso é, meus irmãos, algo extraordinário. Mas a palavra, como eu já afirmei, ela diz que é necessário que o homem examine-se a si mesmo para comer do pão e beber do cálice. E em que consiste esse autoexame? Consiste, meus irmãos, em uma avaliação sincera que cada um deve fazer. Como nós temos procedido diante do Senhor? Como está a nossa vida diante do Senhor? É bem verdade, meus irmãos, que quando nós fazemos esse autoexame, todos nós reconhecemos as nossas falhas, e devemos reconhecer as nossas falhas, e devemos também suplicar pela graça e pelo perdão do Senhor, para que a eficácia do sacrifício do Cordeiro seja sobre nós mais uma vez, nos tornando dignos, pelos méritos de Jesus, para participarmos da ceia do Senhor. E eu quero fazer esse momento de oração e contrição com a igreja. Você, do jeito que você está, curve sua cabeça, ore comigo. Você não precisa confessar para o irmão que está do seu lado todos os seus pecados. Não faça isso, porque talvez ele se escandalize, né? E não vai compreender. Ore em espírito, fale com o seu Deus, mas fale de forma sincera. Reconheça que você precisa melhorar, que nós precisamos melhorar. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos.